Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, primeiro capítulo de Hebreus, Hebreus capítulo 1. Você bem breve, Hebreus capítulo 1. Hebreus 1, versículo 1. Hebreus 1, verso 1. Quem encontrou, diga: é Natal. Hebreus capítulo 1, verso 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o esplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Feche seus olhos. Pai de amor, é a tua palavra. Fala conosco, queremos ouvir a tua voz, ó Pai. Em nome de Jesus, que a nossa mente, nosso coração, nossos ouvidos possam estar cativos à verdade da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Quem é o Jesus do Natal? A quem estamos celebrando hoje? Quem é esse personagem? Nós temos que entender que esse personagem, ele é o centro da eternidade, ele é o centro da história, ele é o centro da igreja, ele é o centro, cerne da Bíblia, e ele é o centro das nossas vidas. Mas quem é o Jesus do Natal? Agora nós precisamos lembrar que aquele menino que nasceu, foi colocado numa manjedoura, foi envolto em panos, cresceu em sabedoria e em graça diante de Deus e diante dos homens, e cresceu sendo submisso a seus pais. Aquele que conversou e discutiu com os doutores dentro do templo aos 12 anos de idade, aquele que trabalhou na carpintaria do seu pai José em Nazaré, aquele que andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, aquele que andou por toda parte libertando pessoas do demônio, aquele que curou leprosos, que levantou paralíticos, aquele que deu vista aos cegos, aquele que ressuscitou dos mortos, e aquele que na verdade ressuscitou mortos. Ele também morreu, foi crucificado, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele venceu a morte, ele retornou aos céus, e ele está diante da majestade, à destra de Deus nas alturas. Não é mais o pequeno menino da manjedoura. Esse é o Jesus que nós adoramos, esse é o Jesus que nós celebramos no Natal. Mas esse texto que eu li de Hebreus capítulo 1, ele apresenta 10 marcas, 10 pontos do Jesus do Natal, que eu gostaria de passar por elas rapidamente. 10 características desse Deus Filho que se fez carne e que nós adoramos, é o motivo do nosso louvor e do nosso culto e do nosso Natal. Hebreus capítulo 1, verso 1 nos diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. A nós falou-nos, a nós falou-nos. Ou seja, Jesus é a própria voz profética de Deus. Ele é a própria voz que fala, a voz que clama no deserto, a voz profética de Deus ao seu. Então a primeira verdade é que Deus fala e Deus se revela através da vinda de Jesus, falando uma mensagem. A vinda e a vida de Jesus nos traz uma mensagem. Esse Deus que se revelou na criação, esse Deus que se revelou na construção
consciência, e agora, por último, ele se revela pelo seu Filho. Deus falou aos nossos pais pelos profetas, e agora ele fala através do Filho. O Filho é a última voz de Deus nos nossos corações, é a última voz de Deus no coração do homem, porque ele é tanto o mensageiro como ele é mensagem, ele é tanto o profeta como ele é o conteúdo da profecia, ele é tanto o sacerdote como ele é o sacrifício que o sacerdote oferece, ele é tanto o rei como ele é também servo, ele é aquele que se apresenta às 7 igrejas do Apocalipse manifestando a sua glória. Então, se você não ouvir a voz de Jesus, como você pode escapar? A voz de Jesus é a última voz de Deus à humanidade. Essa é a primeira grande verdade. Ele é a própria voz profética ao coração. Segunda verdade é que Jesus é o próprio Filho de Deus. Falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. O próprio texto chama ele de Filho, então ele é o próprio Filho de Deus. E Filho, pela luz das Escrituras, ele é Filho eternamente gerado de Deus. O Espírito Santo procede do Pai, o Filho procede do Pai. Então, numa eternidade, antes de criar todas as coisas, antes de ter o Éden adâmico, antes de existir o Éden luciferiano, ele já existia. Ele já era o Verbo, ele já era o Deus de eternidade a eternidade. Quando não havia nada no universo, quando nada existia ainda, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e o Verbo, que era Deus, estava no princípio com Deus. Deus resolve presentear o Filho com um povo. Deus resolve presentear o Filho com um grupo ao qual ele será o rei. Ele assumiria uma forma humana, ele viria ao mundo, ele se encarnaria para remir esse povo. E então ele toma o papel de filho, ele assume a posição de submissão ao Pai, nesse grande projeto de submissão. Por isso que quando ele entrou no mundo, ele entrou como unigênito, único Filho de Deus, unigênito do Pai. Vai lá comigo para João, Evangelho de João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, um versículo que muitos recitam de cor, verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, entregou, presenteou, doou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Volta para o capítulo 1, João capítulo 1, verso 12: mas a todos quantos o receberam, também deu-lhes o poder de serem feitos filhos. A todos quantos o receberam. Quem receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, também pode ser chamado de filho. Ah, mas todos somos filhos? Não. Todos somos criaturas, formados por Deus, criados por Deus. Só temos o direito de sermos chamados de filho quando nós convidamos Jesus para ser Senhor. Ele, a todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem? A todos aqueles que creem no seu nome. Quando você crê em Jesus Cristo, você se torna filho do Pai. Quando Jesus retorna aos céus, Jesus entrou aos céus como primícia da humanidade, o primeiro ser humano em carne e sangue a vencer a morte. Para quê? Para nos fazer vencedores. Ele entra aos céus como primícia para chamar os filhos, para chamar os irmãos, para que nós o acompanhemos a Ele como Filho de Deus. Voltando para Hebreus capítulo 1, verso 2, nós observamos que como filho, Deus faz algo tremendo no verso 2: a quem constituiu herdeiro de tudo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Ou seja, se ele se fez filho, se ele se fez carne, se ele se fez homem, Deus o constituiu como herdeiro de todas as coisas. Ou seja, tudo que é do Pai pertence a Ele. E assim como Ele é herdeiro de todas as coisas, Ele dá a você
o privilégio de ser co-herdeiro com Ele. Ele dá a você o direito de ser co-herdeiro com Ele. O Jesus do Natal é o Jesus que nos fez herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Através do sacrifício de Cristo Jesus, temos direito, através do sacrifício de Cristo Jesus, nós podemos receber essa herança, através do sacrifício de Cristo Jesus. Mas o texto continua: por quem fez também o mundo. Por quem fez também o universo. Aquela criança que foi colocada na manjedoura é a forma humana, é a forma física, mas na forma espiritual. Ele é o Criador do universo, Ele é o Verbo, como diz Isaías, que Ele mesmo mediu as águas do mar na sua mão, que Ele mesmo pesou o pó da terra numa balança com precisão, que Ele mesmo é o que espalhou as estrelas no firmamento. O Jesus do Natal é o Verbo que se fez carne. O Jesus do Natal, olha o que Paulo vai dizer aos irmãos de Colossenses capítulo 1, verso 16: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e que há na terra, sejam visíveis ou invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. O mundo invisível foi criado por Ele. Anjos, arcanjos, querubins, coro de anjos celestiais, serafins, todos foram criados por Ele. O mundo estrelar, os mares, a natureza, os animais, as aves dos céus, os peixes do mar, tudo veio a existir por meio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Tanto é que em Gênesis, quando Deus vai criar todas as coisas, Deus libera o verbo: haja luz. Haja separação entre águas e águas. O verbo é o que? A ação divina. Então esse Deus que criou todas as coisas veio em forma humana. Por isso Ele é digno de ser reverenciado, por isso Ele é digno de ser exaltado, por isso Ele é digno de ser adorado, por isso Ele é digno de ser cultuado. Ainda no versículo 3 de Hebreus 1:3, quinto lugar, nos diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória, sendo o resplendor da sua glória. Outra tradução nos diz: a personificação da glória de Deus. Ele é o resplendor da glória. A glória é a energia, a glória é o poder, a glória é a somatória completa, plena, absoluta de todos os atributos de Deus. E dentro dos atributos existem atributos comunicáveis e existem atributos incomunicáveis. Por exemplo, só Deus tem esses atributos incomunicáveis: autoexistente, isso é ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, os únicos seres divinos. Infinito, Pai, Filho e Espírito Santo. Atributos incomunicáveis: um Deus imenso, um Deus eterno, um Deus imutável, um Deus onisciente, um Deus onipotente, um Deus onipresente, um Deus transcendente, um Deus que é soberano. Só Deus é. Atributos comunicáveis de Deus: bom, fidelidade, justo, misericordioso, compassivo, perdoador, verdadeiro, santo. São tudo atributos comunicáveis que Ele compartilha conosco. Agora, o que o autor de Hebreus está dizendo é que todos esses atributos, na sua plenitude superlativa, estão sintetizadas na pessoa de Jesus, sendo o resplendor da sua glória. Ele é o resplendor da glória. Ele é a luz brilhante. Ele é o fato que brilha e faz brilhar todos os atributos de Deus. Ele é o porto seguro. Ele é a torre forte. Ele é o Jesus do Natal. Em sexto lugar, o versículo 3 ainda diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua
pessoa. Ele é a expressão exata da pessoa de Deus. Por isso que ele diz: quem vê a mim vê o Pai. Deus é Espírito, mas a forma humana, a figura humana é Jesus. Porque a palavra de Deus nos diz que Deus Pai, nenhum olho viu, é um Deus indefinível, Ele é maior do que qualquer definição. Por isso nós temos vários nomes de Deus, porque o nome define uma pessoa, o nome é o ser. Então Deus não pode ser definido como um só nome, Ele não pode ser contido numa só definição. Não existe definição para o nosso Deus. Ele é maior do que tudo, Ele que criou todas as coisas, ou seja, nós jamais esgotaremos o ser Deus. Vamos servi-lo e vamos adorá-lo, mas nunca chegaremos a um ponto de esgotar quem é Deus. Mas Jesus é a expressa imagem da sua pessoa, é a expressão exata do ser. Exata do ser de Deus. Quando o princípio começou, o verbo já existia. Ele é antes do princípio. Por isso que ele é eterno, de eternidade a eternidade. Por isso que o verbo está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo, e não no princípio foi, mas no princípio era o verbo, pretérito imperfeito. Porque Deus não foi criado antes do princípio, Ele já existia, Ele é o Criador. Ele não começou, Ele já é a origem de todas as coisas. Ele nunca foi concebido, porque Ele que concebe todas as coisas. Então, se você quer conhecer a Deus, olhe para Jesus, estude Jesus, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Felipe um dia sentou com os discípulos e pediu para Jesus: Jesus, concede-nos um pedido, mostra-nos o Pai. Jesus olha para Felipe e diz: Felipe, eu estou há tanto tempo convosco e até agora vocês não entenderam isso. Quem vê a mim, vê ao Pai. O Jesus Cristo do Natal, Ele veio para revelar Deus aos homens. Ele veio para mostrar a glória de Deus a nós. Ele veio para ser Deus conosco, Emmanuel, para ser Deus na terra. Ele veio para revelar a face de Deus na terra. Ainda no versículo 3, Hebreus 1:3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não só cria, mas Ele sustenta o universo que Ele criou. Ele criou e Ele sustenta. O que o escritor de Hebreus está nos dizendo é que Ele não apenas criou e abandonou, não. Ele criou e governa o universo. Ele criou e domina o universo. É por isso que Ele pode responder a tua oração. É por isso que Ele pode responder ao teu clamor. Porque Ele não está longe, Ele não está distante. Ele intervém, Ele é o Deus presente, Ele é o Deus Emmanuel. Ele é o Deus sustentador do universo. Ele é o Deus que está no trono, mas Ele também está presente entre nós. Ele é o Deus que é soberano, mas Ele também é absoluto. Voltando ainda para o versículo 3, eu encontro em oitavo lugar, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Havendo feito por si mesmo a purificação. Nós estávamos afastados de Deus por causa do pecado original. Nós estávamos distantes de Deus. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para não poder abençoar, e nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, e depois de Ele ter feito a purificação dos nossos pecados, quando o anjo apareceu a José, José estava muito preocupado por não compreender como Maria estava grávida.
Mas o anjo disse a José: não temas em receber Maria como sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito de Deus. O propósito da vinda de Jesus ao mundo foi morrer para que nós tivéssemos vida. Ele entendeu o seu propósito. Ele nasceu para morrer. Lucas capítulo 9, versículo 31, 9 e 31. Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Os discípulos estavam conversando sobre a partida de Jesus. Na transfiguração, Moisés, Elias e Jesus estavam conversando sobre a partida de Jesus, a saída do povo da escravidão desse mundo. A morte de Jesus Cristo haveria de abrir a porta da prisão, e pela sua morte, Jesus adquiriu para nós uma eterna redenção, a libertação do pecado e da morte. João Batista entendeu isso quando viu ele vindo para ser batizado e declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pela sua morte, nós podemos receber perdão, purificação e salvação eterna. Penúltimo lugar, Hebreus 1:3, fazendo a purificação por si mesmo dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Quando ele cumpriu a sua missão, ele foi entronizado, ele foi assunto aos céus, entronizado em glória. Jesus Cristo, depois que ressuscitou, voltou aos céus, se assentou à destra de Deus e está intercedendo por nós. É o nosso paráclito, é o nosso advogado, é o nosso intercessor, é o nosso sumo sacerdote, é o justo santo. Ele está governando a história do trono à direita de Deus. Ele está governando o universo, ele está governando a igreja, ele quer governar a sua vida. O soberano Rei do universo, ele é o Senhor da nossa vida. Em último lugar, Hebreus 1:4 nos diz: feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome, do que eles. O Jesus do Natal é o Jesus que recebeu por herança o maior de todos os nomes, nome acima de todos os nomes. Ele herdou do Pai um nome superior a toda criatura, seja querubim, serafim, arcanjo, seja anjo. Ele recebeu o maior nome. Paulo vai nos dizer disso em Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, verso 9. E peço, Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus também conquistou esse nome. Colossenses capítulo 2, verso 15. E despojando principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou. Ele agora está à destra de Deus. Ele é digno de ser adorado, digno de ser exaltado, digno de ser cultuado. Esse é o Jesus do nosso Natal. Essa é a mais bela história. Infelizmente, hoje o mundo está esquecendo da história verdadeira do Natal. Chegou a hora da igreja resistir à mentira que o mundo tem propagado e restituir o Natal, tomar de volta o Natal para entregar ao verdadeiro dono a adoração, a exaltação e o culto que só Ele é digno. Natal e Páscoa são as festas cristãs que cada cristão tem a responsabilidade de propagar. Pelo menos essas duas datas
você tem a responsabilidade de propagar o verdadeiro significado do Natal e da Páscoa. Ele nasceu numa pequena manjedoura, numa estrebaria de Belém. Morreu na cruz do Calvário. Mas a manjedoura está vazia, a estrebaria está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o nosso Redentor. Ele é a nossa razão de viver, a razão do nosso culto. Cristo é tudo em todos. Ele é o nosso Natal. Se temos Ele como Senhor e Salvador, podemos dizer com propriedade: Feliz Natal. A grande verdade do Natal é que José e Maria fizeram uma viagem longa de Nazaré para ir a Belém por causa do recenseamento que o imperador romano tinha estabelecido. E chegando em Belém, terra natal do rei Davi, chegando em Belém, as estalagens estavam todas ocupadas e não havia vaga. Ninguém vai procurar hotel se não tem condições de pagar hotel. O texto nos diz que José e Maria foram procurar hotel, mas não havia vagas. Eles bateram em diversas estalagens, mas não encontraram. Não havia um quarto sequer livre, não havia um cômodo sequer livre para que Jesus pudesse nascer. Ele nasceu num estábulo, numa estrebaria, não porque José e Maria fossem pobres, mas porque não havia vaga. Até hoje, Deus continua batendo a porta dos corações, porque Ele quer encontrar uma vaga. Ele quer encontrar um coração que abra a porta. Até quando você vai deixá-lo nascer nas estrebarias? Até quando você vai deixar nascer numa manjedoura? Será que neste Natal Ele pode encontrar vaga no teu coração? Feche seus olhos. Deus escreveu a mais bela história de resgatar a humanidade, história de restaurar a comunhão, história de restituir o elo de aliança do homem para com Deus. Eu não sei se tem alguém em nosso meio que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e nessa manhã quer entregar o seu coração. Nessa manhã ele está procurando um local para nascer. Ele é o Senhor que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aqui o meu coração, para que o Senhor venha nascer na minha vida. Tem alguém em nosso meio que entendeu a verdadeira mensagem de Natal e hoje gostaria de dar esse passo ao Senhor? Mais alguém? Quero convidar toda a igreja a se colocar em pé, um dos obreiros a orar com esse irmão. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu plano maravilhoso, porque um dia o Senhor enviou o teu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Te agradecemos pela mensagem de Natal. Te agradecemos porque o Verbo se fez carne. Te agradecemos porque não escolhemos nós a Ti, mas o Senhor nos escolheu, nos separou, nos nomeou e nos enviou para que pudéssemos ir e dar frutos e esses frutos permanecerem. Te louvamos pela Tua fidelidade. Te agradecemos pela Tua graça, pelo Teu perdão. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor não nos abandonou, mas o Senhor está conosco. E por isso podemos celebrar o Natal. Te louvamos, ó Pai, e te agradecemos
pelo menino que nasceu na manjedoura e cumpriu seu propósito na terra, entregando a sua vida para nos comprar, nos perdoar e nos religar a Ti. Por isso, a Ti seja o nosso louvor, a nossa exaltação, o nosso culto, porque Tu és o motivo do nosso Natal. E por isso nós Te agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida.